Olha aí, Aí, acho que agora deu certo. Tudo deu bem? super certo. Gostei da camisa. Ah, fazer o quê? Depois de uma sofrência, né? Rapaz do céu, eu vi agora alguns memes lá nos 99 do segundo tempo, e é verdade, né, cara? Eu tava bem preocupado com esse jogo, né? Achei que Sim. o Japão jogou bem e imaginava que ia dar um suador de nós, né? É, eu desci agora no elevador do prédio para vir aqui para o escritório, né? Dei um vizinho meu falando. Eu acho que a dificuldade nossa maior era nesse jogo mesmo, porque o próximo é um pouco mais leve. Cara, o Japão é um time muito organizadinho. Muito organizado, né? Tem uma estratégia muito nítida, né? Sim, Defende, sim, defende, sim. defende. Teve um contra-ataque ali. Todo Não, contra-ataque deles era muito perigoso. com certeza, com certeza. É. Elvis, antes de mais nada, cara, eu quero agradecer a tua disponibilidade, né? Eu Ah, legal. costumo dizer que eu sou muito agraciado porque eu tenho vários grandes amigos em inúmeras posições no Brasil e hoje tá podendo falar com você é motivo de alegria mesmo e satisfação, né? Afinal de contas, faz tempo que a gente não se vê presencialmente, mas as Sim. tecnologias acabam nos aproximando, né? E te agradecer mesmo aí, cara, né? Você é um amigo de longa data, um conhecedor, um expert do setor de fertilizantes, então trocar umas ideias é, é muito bom. Muito obrigado. Aprendemos todo dia, né? Eu que agradeço aí pelo convite aí, tá fazendo parte aí de uma live dessa aí, no momento delicado, né? Todo ano é Sim, delicado, né? sim. Eu costumo e também uso ele em todas as minhas lives, né? O Geraldo, que é um grande amigo meu, ele é diretor da Consul lá em Uberaba. Ele formou em Lavra já faz bastante tempo, acho que mais de 30 anos. Ele falava assim: desde que ele formou, todo ano é um ano atípico. E esse é mais um ano atípico. É Cara, verdade. A gente tem, cada ano que passa, a gente sente saudade do ano anterior, né? Então, é exatamente, engraçado. Então, tá exatamente. sendo muito dinâmico, né? É. E assim, né, cara, eu acho que o nosso intuito, né, o Elvis hoje, só para quem está chegando aí, é um amigo de longa data, com bastante experiência no setor de fertilizantes, e hoje é comprador de uma cooperativa no oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, né? Oeste, oeste. Oeste do Paraná. Isso. Marechal E Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon. Top, muito bom. Cara, e assim, o nosso objetivo hoje, Elvis, é não falar se o fertilizante vai subir ou vai cair. Isso daí para nós hoje meio que tá muito nebuloso, né, cara? Não tem, é levantar o dedo para cima, ver para onde que o vento está soprando e as coisas estão mudando. Como dizia o slogan da Band News lá, cada 20 minutos tudo pode mudar e realmente, né? A gente dorme com o ormuz aberto e acorda com o ormuz fechado. Então, as variações geopolíticas têm afetado bastante. Mas eu acho que o Sim. nosso bater-papo de uma forma leve, muito simples, né, para trazer para o produtor, para os agrônomos que nos seguem, para os amigos mesmo, a gente está falando, contextualizando realmente, né, cara? Por que 2026 está tão mais difícil ou tão mais complexo do que os outros anos, né? Sim, sim. Indo nessa linha, né, eu gosto de fazer uma contextualização assim, para a gente entender um pouco o que que o 2026 é diferente dos anos de 2020, 21, onde nós Sim. tivemos pandemia, onde nós tivemos o conflito Rússia e Ucrânia, né, que Uhum. por mais que o pessoal pode ser que tenha esquecido, ele ainda está acontecendo, né? Correto. Então, inclusive esse ano aí a gente teve mais de um ataque em uma das fábricas da Fosagro lá, né, por questões de drones ucranianos. Então, por incrível que pareça, a guerra, o conflito, ele ainda existe, ele está acontecendo e ainda está impactando no mercado de fertilizantes. Claro, Exato. né, com uma exponencialidade um pouco menor em vista aquele ano, né, específico, né, mas ele está ocorrendo, né? Se nós puxarmos aí pré-pandemia e tudo, a gente vai ver que o ano ele chegou nos níveis de insumos muito altos, né? A gente teve não só o fertilizante, né? Nós teve químicos, sementes, combustível muito alto. Porém, você tinha um nível de juros, uma taxa de juros muito diferente do que nós temos hoje,
né? Então, você parte de juros de 6, 7%, em alguns momentos até um pouco menores para créditos rurais naquele momento. Hoje nós estamos falando com uma Selic aí que teve um pequeno corte, mas o mercado está sinalizando aí que vai passar dos seus 14 novamente, né? Sim, Então, hoje nós temos um juro muito mais alto do que naquele momento. Quando eu olho para dinheiro, né, volume de dinheiro ao mercado, hoje eu tenho uma escassez de dinheiro. Além de eu ter um volume de dinheiro menor para captação, eu tenho um juro mais alto, sim, né? Então isso impacta também. Eu tenho um pouco de dinheiro, mas o dinheiro está caro, né? E isso aí exatamente. está caro para o produtor, está caro para a nossa cooperativa, está caro para as empresas de maneira geral. Um outro ponto extremamente que impactou, né, e que muda bastante, eu tinha a famosa soja 200, né? Sim, Então, assim, a gente vê soja 200 ainda, ela foi o auge, né? A gente pô, fala de soja 200 ainda. Acredita-se aí que ainda tem alguns produtores que têm essa soja 200, né? Que acabou não vendendo naquele momento, né? E uma decisão errônea, né? O mercado estava não tinha, né? Aqueles valores eram fora da curva, né? Que a gente sim, fala. exatamente. E hoje nós temos uma soja aí na região oeste do Paraná, balcão na casa entre 110 a 112, 113, ela está Sim, oscilando nesses valores. exato. Então, o que que muda daqueles anos, né, para esse? Né? Um valor da soja, né? Um valor de juro, né? Montante de dinheiro a mercado, né? Então, E hoje e ainda, né, falando dessa parte muito bem posicionada, a questão do dinheiro, menos volume de dinheiro, um dinheiro mais caro e um produtor mais endividado, que ainda não consegue, de certa forma, cumprir todos os requisitos de um sistema bancário financeiro para acessar esse dinheiro, né? Então está mais inacessível ainda. perfeito. Isso é um ponto onde, com todas as reuniões que a gente tem Uhum. tido com bancos, com pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Nós encontramos a seguinte situação. O mercado anda muito preocupado com 2026, né? Que 2025, né, se puxar, já teve várias notícias aí sobre os RJs no mercado água, né? Um mercado pujante como o nosso, hoje estamos encontrando RJ, né? 2025 foi o recorde do recorde, né? E hoje é o ano de 2026, o mercado também está preocupado, né? Então, É, tudo isso encarece o dinheiro, né? Então, exato. dificulta aí o produtor nesse momento de captação, né? Sim. Então, um ano bem atípico, né? É, e todo mundo, né, utilizando a frase da tempestade perfeita, e é verdade, Sim, porque todas as questões, né, como você muito bem falou, a gente começa em 2026 sabendo que a China ficaria boa parte do ano fora do mercado, fornecendo os fosfatados de alta, principalmente, né, a questão a lei do frete mínimo, que muitas vezes nem o governo, a instabilidade jurídica, fiscal, tributária, que a gente não está falando de lado, né? A gente está falando perfeito. da instabilidade que nós temos hoje. Como eu falei, é legal mesmo, né? O que a gente tem de leis aqui que muitas vezes nem a própria instituição, a própria pasta sabe o que está cobrando e que inviabiliza algumas atividades. Sim. E encarecendo realmente esse frete, principalmente do interior, né? O que o produtor recebeu no porto para trazer para o interior, cara, sei lá, o número passa de 90% que vem via rodovia. E isso daí o produtor vai pagar a conta no final do dia, né? E nós pagamos É, na fila do supermercado. assim, é um tema muito complexo, e aí eu venho estudando aí até, é o tema da minha dissertação Cara, aí até. eu fiquei feliz porque trouxe um faixa preta para falar sobre um tema importantíssimo nesse momento. A questão da sazonalidade do frete, né, as Sim, oscilações, né, a famosa lei da oferta e demanda, ela, querendo ou não, ela domina o mercado, dominou na questão do frete por muito tempo, uhum, né, sim, visto que essa lei, né, que foi implementada, ela não é do ano de 2025, né, os mais experientes aí, eu não gosto de falar a palavra velho, né, nós não somos velhos, somos experientes, um sim, pouco mais experientes, ela é uma lei de 2018, daquela greve dos caminhoneiros que ocorreu sim, ali no meados de junho, julho, se eu não estou enganado. E é uma lei, porém, ela não estava sendo fiscalizada.
E no ano passado, aí, meados de outubro, se eu não estou enganado, na primeira semana de outubro ali, teve uma notificação, né, uma, uma normativa da NTT, aonde as transportadoras iriam iria ter uma fiscalização direto na impressão do MDF, Uhum. do Manifesto Eletrônico. Sim, E com isso, a gente teve um incremento de frete. Aí não é só a lei da oferta e demanda, né? Então a gente sim, teve um piso mínimo de fretes, correto. né? Que isso é público, você entra lá no site do NTT, você consegue calcular e Sim. tudo mais. E as transportadoras só poderiam operar com aquele valor mínimo para cima, ou seja, né? Uhum. Então existia um piso. Nos últimos 5 anos, ali 2020 a 2025, o frete era totalmente oferta e demanda. Então, em Sim. períodos onde você tinha um volume de caminhões descendo a porto, com as sojas colhidas em fevereiro, Uhum. março, abril, né? Então, todas as cooperativas aí que mandavam soja a porto, mais Sim, ou menos a logística era entre final de fevereiro a abril. Então, a gente, correto. aqui na região oeste do Paraná, chegou a ter momentos onde é que o frete girava em torno de R$ 120 por tonelada. Uhum. Hoje o frete mínimo aqui está aproximadamente R$ 195 por tonelada. Meu Deus. E o que mais me chama a atenção é o seguinte: os meses onde o frete é mais expressivo são os Uhum. meses de setembro em diante, que impacta na Correto. safrinha. Então, em abril ele está nesses níveis. Então, assim, justamente o meu estudo é onde eu tenho acompanhar essa curva, né? Porque ela é uma curva, né? Ela inicia Uhum. alto, Sim, os valores, março, abril ela declina e perto de correto. agosto, setembro ela começa a subir novamente. Então, Uhum. assim, os meses até agora, ela acompanhou essa sazonalidade. Então, o Sim. frete acompanhou. Porém, o que está acontecendo agora, eu não consigo, né? A gente tem uma ideia, mas essa mensuração, essa discrepância lá em agosto, setembro, quanto que vai acontecer? Então, poxa, se você pegar aí 50, R$ 60 por tonelada, uma cooperativa aí que faz 100 mil toneladas, né? Eu trazendo um número, né? Você Aham. dá aproximadamente aí, cara, são 5 milhões só de frete. Sim, cara. E é um valor que muitas vezes você tem que se esforçar para trazer resultado. Muitas vezes não dá esse resultado. Ainda mais em anos como esse. Então, assim, você Sim, pega um custo operacional dentro de uma cooperativa, né? Aí você perfeito. extrapola para cooperativas, né, que tem volumes maiores, menores, Claro. né? Enfim, mas Sim. você aumenta o custo operacional diretamente, e o resultado diretamente é impactado. Aí, assim, tá, mas você repassa ao produtor. Em muitos momentos você não consegue. Não, não consegue. Então, o produtor não paga 100% desse repasse. A cooperativa, as revendas Sim. acabam absorvendo uma parte disso, espremendo as margens de trabalho para poder atender todos os cooperados e de maneira mais assertiva possível, né? Correto. Então, a gente está enxergando isso com uma dificuldade. E outro ponto, Naim, diminuiu muito o volume de caminhões menores. Os Correto. caminhões de 31 toneladas, até os próprios caminhões de 37 toneladas, diminuiu, porque o frete para esses veículos ficaram mais caros. Então, Exato. conforme o tamanho do veículo, quanto maior, mais barato é o frete. Uhum. Então, hoje você não consegue chegar lá em Paranaguá, caminhão de 30 toneladas, você não acha, até os próprios 37, em alguns momentos você não consegue encontrar. Correto. E eu estava conversando esses dias com um amigo que ele é especialista lá em Paranaguá, tem frota própria, os agregados, e me falando justamente dessa questão da disponibilidade lá desses caminhões e da dificuldade que eles estão tendo. E principalmente, cooperativa vai até, essas empresas maiores, as transportadoras maiores, conseguem até ir se adequando. Mas o maior problema está justamente nos menores, cara, nos Perfeito? produtores, nos caminhoneiros autônomos, tudo que acabam sofrendo e que realmente, para ele ter trabalho, caminhão parado é prejuízo, para ele ter Sim. trabalho acaba engolindo um tanto do prejuízo disso daí para compensar e conseguir oferecer frete competitivo na praça, né? E um ponto importante é que esse incremento nas tarifas de frete, eles atrasaram o movimento logístico. Ou Correto? seja, né? Então os fretes subiram, as empresas de maneira geral foram protelando os embarques Uhum. por dois motivos: questões de crédito, né? O famoso 30 do 4, né? O pessoal do agro conhece muito bem, né? O 30 Sim. do 4. Então você tem dois fatores: você tem
o fator 30 do 4 e o fator frete. Então, as empresas, de maneira geral, foram segurando esses movimentos, Sim. né, esperando alguma normativa nova, enfim, né? Tem até alguma coisa que está para sair agora nos próximos dias aí, que talvez mude. Mas então isso aí foi acumulando volumes nos Uhum. portos. Então, os Sim. meses final de março e abril, né, Uhum. são meses onde as fábricas forçam muito os embarques, né? Sim. Porque diminui muito o volume, o mercado no inverno é um pouco menor, né? Concentra Ponta Grossa e Guarapuava nessas regiões. Uhum. Aí as fábricas vão, forçam um pouco os embarques e aproveitam essa questão do frete mais barato, né? Esse ano não ocorreu, então esse volume acumulou para os próximos meses. E toda essa somatória ocasiona um frete um pouco mais alto. Correto, correto. Então você Não, tem sim, essa somatória. exatamente. Esse por si só, um fator isolado, já seria um impacto gigantesco dentro da nossa cadeia, Perfeito. considerando a nossa alta dependência, né, de produto internacional, que precisa chegar no porto e ir para o interior. Isso já seria. Mas a gente começa, né, um 2026 com mais percalços, né? Porque janeiro e fevereiro, de certa forma, eram normais, a gente estava tentando driblar a questão do volume a menos, né, que a China mandaria aqui para o Brasil, principalmente dos fosfatados. Isso deixava o MAP muito forte, mas a gente via uma certa estabilidade, potássio firme e os nitrogenados equilibrados dentro de uma média interessante assim e viável. Aí Perfeito. vem que eis que muda toda a regra do jogo em 28/2, na virada do mês, né, de fevereiro para março, com os ataques lá no Oriente Médio. Aí começa realmente um rally de preço, disponibilidade, e o produtor, né, não vou dizer que descapitalizado, mas naquele momento esperando o circo passar para daí tomar alguma posição, né, para tentar preservar os seus recursos. Perfeito. E assim, né? Quais foram esses impactos? Eu imagino, né, na tua cadeira de comprador, você tendo que tomar muitas vezes posição para várias pessoas, né, cara? E esse daí talvez seja o maior desafio diário, né, Elvis? Isso, eu concordo contigo. Hoje a minha posição dentro da cooperativa, nós priorizamos, né, e devemos atender os nossos cooperados aí, que são sócios, né, da Uhum. cooperativa, Sim, da melhor maneira possível e ele precisa ter o produto no momento que ele necessita, né? correto. Então, parte da premissa é que esse aí é o trabalho mais difícil que nós temos hoje, pois a cooperativa hoje tem uma capilaridade, vem expandindo novas unidades, não só atua na região oeste do Paraná, Beira-Lago, mas no MS também. Então, é um mercado um pouco dinâmico, assim, no sentido que não é os mesmos períodos. Uhum. Por um lado, ajuda também, né? Porque você acaba com plantios em épocas diferentes. Então, eu sempre brinco com a moçada: quanto maior a capilaridade, você tem a dificuldade de atender todo esse volume de unidades, porém, toda a vida, ele facilita também nessa hora de manuseio de carteira, que é as trocas de posições que a gente faz, né? Então, Correto. você tem regiões que inicia-se o plantio, por exemplo, a verão, aí no dia 1º de setembro a gente vai ter plantio, mas também nós vamos ter áreas que vão plantar após o dia 15 de outubro, que é muito parecido com Ponta Grossa, né? As melhores Exato. sojas aí são dia 15 de outubro, né? 15 de outubro, 15 de novembro, exatamente. 15 de outubro, 15 de novembro. Então, você acaba fazendo essas trocas de posição e consegue atender, né? Então, facilita. Olhando o contexto que iniciou aí, basicamente esse conflito entre Irã e Estados Unidos, né, que é o que está acontecendo, Estreito de Hormuz, que a gente vê todo dia isso aí, a gente brinca, né, o tira casaco, coloca casaco, né, Exatamente. analogia ao Karate Kid aí. E ano passado teve um conflito muito semelhante, né, só que o envolvimento dos Estados Unidos ele não foi, né, igual ao ano de 2026, mas se você se recordar, você teve um movimento, um incremento dos preços, principalmente nos nitrogenados, né, Uhum. falando de ureia e sulfato, que é o que percorre o Estreito de Hormuz basicamente, o maior volume, e ele teve um movimento, em 30, 40 dias, ele teve uma retomada. Então, julho, agosto, ali, nós estávamos falando de um sulfato aí a US$ 240, ele foi a 310 em 30 dias, e lá em novembro ele voltou aos 240, né? Correto. Então, o que a gente tira de aprendizado
com relação a esses conflitos que acontecem. Primeiramente, eu tenho que entender qual que é a necessidade do meu produtor, né? É. Então, pensando na minha área de inverno, por exemplo, aqui, eu não tenho uma área de inverno, Uhum. sabe? Então, ela é muito Sim, pequena, ela não é tão expressiva que nem a sim. região sul, né? O Guarapuava. Então, o que eu enxergo? Os produtores dessas regiões, né, as cooperativas que atuam nessas regiões, né, algumas aí que a gente tem um conhecimento, eles tomaram posições de Uhum. nitrogenado em momentos pós-conflito, 15, 20 dias após o conflito. Por quê? Porque a necessidade de utilização desses produtores é início de abril no máximo. Ali o nitrogenado estende um pouco para abril, me corrija se eu estou errado, se mudou alguma Correto. coisa. Perfeito. Mas então elas precisavam tomar essas posições. Então, assim, não é caro e nem barato, né? A gente entende que o fertilizante caro é aquele que o produtor não consegue comprar e ter ele a tempo de para utilizar, né? Principalmente em Correto. umas produções que a gente vem vendo aí que cada ano vem aumentando de inverno, a Sim, sim, cevada. sim. Então, olhando para esse cenário como um todo, o meu mercado de inverno eu acabei sofrendo muito pouco, tá? Sim. Agora, quando eu olho para o verão, sim. Aí o verão foi mais tumultuoso, né? E não só pelo fator Hormuz, né, Naí? A gente teve uma China, né, que eu brinco, né? Todo ano a China não vai exportar, ela vem lá e exporta, né? Uhum. Então muitas empresas seguiram isso. Porque é o normal, o chinês não vai chegar no final. E esse ano não aconteceu. Então, quando você tem Não. essa somatória toda, nós temos um preço de fertilizante que ele vem expressivamente, né? Ele vem Sim, subindo, né? E nas últimas semanas alguns produtos tiveram arrefecimento de preço, né? Mas exatamente. alguns são pontualidades. Eu falo ao pessoal assim, não esperem, né? Pelo menos o Uhum. cenário está dizendo que o fertilizante volta aos patamares de janeiro. Tem que, Claro. tem que cair muito, né? E diferença de fosfatado e cloreto para nitrogenado, que ele sobe de elevador, né? Mas ele desce de Déficit. escada. A ureia não. A ureia ela Exatamente. desce de escada. Então a Perfeito. volatilidade desses produtos a gente tem que separar. Exatamente. Não, e muito bem falado. E assim, né, um dos principais pontos que a gente fala, e é talvez o dos maiores produtos a serem utilizados agora no verão, é a questão dos fosfatados, que Perfeito. independem, de certa forma, obviamente, que tem uma fração bastante importante que acaba passando pelo corredor do Hormuz, mas é a questão do enxofre, né? Que o Perfeito. enxofre hoje é o maior ponto que tem sido de incremento ou de manutenção dos preços dos fosfatados, né? E que a gente não vê um cenário tão breve que vai melhorar esse panorama, né, dos preços. E aqui a gente não trabalha com boataria, eu falo. O nosso intuito é pegar as informações que estão acontecendo, por isso, né, que minha rede de contatos é com pessoas que estão no dia a dia, porque é isso que você está enfrentando hoje, né? Não é um negócio que a gente ouviu falar, não, é coisa que está acontecendo de fato. E essa questão do enxofre, né? As notícias aí a gente vem acompanhando a normalização, dificilmente ela vai acontecer, até para você ver fator China, né? Tá menos Uhum. que 50% da normalidade de enxofre que ela precisa, né? Uhum. Falando do enxofre, ele saiu de US$ 500 para quase US$ 1.500 a tonelada, mas ele vem num acréscimo. Se você pegar a curva dele de 2025, ele também vem num acréscimo. O Sim. enxofre valia 175, US$ 180 lá em 2025. Peguei um Né? relatório da Rabobank semana passada, 830 aproximadamente de incremento de início de 24 até o presente data. Isso, com as oscilações, Com as né? Com um oscilações, pico, exatamente. né? Retorna Retorna e os sobe novamente. acumulados. Exatamente. Isso. E daí nós temos que entender o seguinte: o enxofre, ele, basicamente, ele entra na parte dos fertilizantes, mas ele entra também numa indústria química chinesa, né? Aí, o que acontece, né? A gente brinca, o enxofre vai cair? Dá uma olhada a quantidade de carro elétrico que está entrando no Brasil. Aí a gente faz uma analogia, né? É, Uma brincadeira, né? Mas tem uma realidade muito forte por trás, que é o correto, seguinte: correto. o incremento de carros elétricos no Brasil vem aumentando ano após ano. Se Sim, eu tenho um componente, né, que ele vai tanto para o mercado agrícola quanto para o mercado de indústria,
chinesa, por exemplo, que é nesse caso, e o mercado chinês paga mais para fazer carro, então você entende Não que tem não como vai voltar. competir. É a mesma É, época lá da, né, da pandemia, com o frete que nós competimos para trazer fertilizantes dentro do container, uhum. fazer competição com um médico hospitalar, que pagava 10 vezes mais o frete e sumiu o container do mercado de fertilizantes. É mais ou Vai. menos a mesma questão. Isso, então assim, e o pessoal, tem várias notícias que são engraçadas, né? O Brasil, por exemplo, aconteceu reexportando uma carga de DAP, reexportando uma carga de MAP. Você vê que é o seguinte, existem mercados que pagam mais produtos, né, uns níveis acima do que o Brasil tem, né, por exemplo, uma Índia, quando você entra nessa parte de fosfatado DAP, Uhum. que é o governo que paga. Então, assim, em muitos momentos o mercado não tem produto, mas é por causa dessas movimentações. Então, Exatamente. a gente precisa entender um pouco os contextos para poder atuar. Então, eu vejo que essa parte do enxofre aí por mais que o Hormuz volte, né, Não, por mais que o cenário se pacifique de é, maneira real mesmo, que não sim, tenha mais nenhum tiroteio, bombardeio, normalidade, é, dificilmente esse ano a gente vai ver níveis aí pré-conflito. Então, porque é, é um cenário, né? Não é só um ponto específico, né? não. E por mais que o Hormuz, como eu falei, né, seja um canal importante, passe uma boa fração do enxofre de lá, hoje é mais o efeito China fazendo e garantindo a questão da segurança nacional deles, né, para Perfeito? garantir a fábrica, principalmente da automobilística, faz com que segure lá e todas as informações, né, e principalmente China, ela controla tudo. Então ela comunica aquilo que ela quer e tá tudo bem, né? Sim, sim. Mas mesmo com todo esse cenário, né, a gente entra num outro ponto que eu discuto bastante com o pessoal e com a equipe técnica, porque é o seguinte, a gente tem algumas oportunidades mesmo em tudo esse cenário, né? Uhum, com certeza. Mas eu preciso entender a realidade de cada produtor. A gente brinca que eu não, um produtor, né? Eu brinco que eu não posso acertar o meu relógio pelo seu relógio, né? Então Uhum. você tem as suas particularidades, eu tenho as minhas. Então, para mim entender o que o Naim produtor vai tomar de decisão, qual a melhor decisão, tem que entender todo o cenário dele. Mas nós vemos aí, uma das análises que a gente tenta acompanhar é o custo do fósforo, por exemplo, que é um momento delicado, pensando em verão, né? Daí a Sim, safrinha é um pouco mais longe. Mas quando eu sim. olho para verão, se eu pego, a semana passada eu estava olhando isso, eu peguei 220 semanas de Uhum. análise de custo de P2O5. Eu tive um triplo, cara, em 160 vezes, 160 semanas, o triplo foi o P2O5 mais barato do mercado. Nossa, Em 220, 160. Tá? Aí eu 220. trago um super simples por 52 semanas e o MAP apenas 8 semanas. Entendeu? Nossa. E o mercado ele é muito, às vezes ele chega a ser até um pouco, você não consegue muito acreditar em algumas coisas, mas assim, o mercado estava muito mais olhando para MAP do que para triplo. O porquê? Exato. Daí você entra no contexto do cálcio e enxofre, sabe? É. Então, assim, mas eu não sei te dizer se você precisa de cálcio e enxofre, você tem que olhar a sua análise de É. solo, né? Mas o Sim, que eu te digo é uma análise de mercado. Se você não precisa de cálcio e enxofre, o triplo te atendeu em 160 semanas. exatamente. E às vezes um manejo simples, que é uma gessagem, por exemplo, Gessard. cumpre esse papel. Exato. E, Né? e, e a mesma analogia eu faço, por exemplo, no mercado de safrinha. Hoje, o mercado de safrinha, o ponto mais barato é a ureia. Tá longe ainda o mercado de safrinha, mas o MS Sim, já vem tomando negócio. Com essa queda nos hidrogenados, o MS tomou participação, veio fazendo compra. O MT puxa sempre, né? O MT sim, puxa e o MS ele vem, no meu mercado, é o MS também, né? Então ele vem fazendo negócio. Movimentou para essa questão de decaída de preço. sim. Mas o preço da ureia faz mais sentido que o preço do sulfato, Claro, né? com toda certeza. Então, de novo, tem que entender se faz sentido a utilização do sulfato por questões de enxofre ou não, né? Mas Sim. quando eu isolo, né, eu sempre faço e deixo bem claro, eu estou isolando o nutriente que eu estou analisando. Esse é um Correto. ponto, né? Correto, não, e perfeito. E assim, né, a noção de todo mundo é que o MAP ainda continuava sendo o ponto mais barato dentro da fórmula por ter uma alta concentração. Mas essa tua análise do triplo aí mostra ao contrário. Cara, as últimas 31 semanas, 29 foi triplo.
As últimas duas foi o Super Simples contando com a semana de hoje, né? Com, Sim, né, os preços de hoje. perfeito. Então tem que analisar. Agora, quando você coloca outro nutriente na conta, pode mudar. Então, Sim, sim, sim. isoladamente, né? Eu deixo bem claro isso aí, porque em alguns momentos eu fiz algumas análises e teve uns Uhum. questionamentos sobre isso. Falei, não, eu estou isolando o nutriente, Sim, não, né? exatamente. Porque eu estou buscando fósforo, então tem que trabalhar em cima de fósforo. Não, Nesse caso, perfeito. né? A gente abordou, né, enxofre, abordamos a questão dos fosfatados, nitrogenados também, e o KCl. Talvez dentro do tripé do NPK tenha sido o elemento mais estável e equilibrado dentro do ano, né, Elvis? Eu concordo contigo, né? A parte de potássio aí, ele vem nas últimas semanas, ele encontrou US$ 400, US$ 405, e ele pegou, Uhum. trouxe uma linha, né, horizontal e foi embora, né? Então a gente brinca que se fosse para fazer uma compra mais assertiva no quesito de não errar que o preço caísse, no exemplo, né? Sim, Brincadeira, seria o cloreto o mais assertivo, né? sim, Então ele vem se demonstrando isso, né? O que eu vejo nas últimas semanas é o seguinte: o mercado ele chegou num teto, né? É o que falam, uhum. né? Oferta e demanda novamente, né? O que controla um preço muito alto? Né? O próprio preço alto. E se Sim, você tem um valor muito alto, várias semanas, chega no momento que o produtor, nas suas análises, ele não é que ele não aceita, ele nem deve. não, Porque se ele fazer uma compra dessa, né, errônea, sim, ele não consegue plantar, não consegue não, chegar nos níveis aonde ele plante e ele honra os seus compromissos. exatamente. E Então que chega dê no momento, perenidade ao negócio dele, né, Elvis? então daí você chega no momento que o produtor, ele fala, não, aquela frase que a gente escuta sempre no mercado, né, se for para fazer negócio ruim, eu tenho tempo. Então, Verdade. eu escuto muito isso, né? Sim, E não acho que está errado, tá? De novo, tem que entender o relógio de cada produtor. E exato. isso aconteceu muito esse ano. Então, o mercado de cloreto, quando eu olho para cloreto, eu vejo nos volumes de negócios, como é que eu posso dizer? O mercado está meio que já no final. Existe alguns produtores ainda que não Sim. fecharam, mas o mercado de cloreto ele andou muito, seja no Paraná, seja no MS, em outros, né? Esses dias eu vi alguns números, de números gerais e macro, né? Obviamente que Uhum. variam de região para região, mas o cloreto já estava muito próximo ou passando já dos 90% do mercado brasileiro, já de mercado rodado, pensando safra 26, 27, né? E quando a gente Sim. olha do restante do complexo, tanto nitrogenados para verão e fosfatados, daí o número é um pouco mais preocupante, na casa dos 40, 50% de volume a ser fechado. Isso não significa que não tenha, por exemplo, a tua cooperativa ou as cooperativas daqui comprado esse volume, mas o produtor não chegou e falou, ó, pode entregar na minha lavoura, entende? É mais ou menos Isso. por aí, a minha análise sempre é essa. Uhum. Nós enxergamos que quando eu olho para cloreto específico, sim, o mercado está muito próximo desse número. O que surpreende é não só para cloreto, né, que a gente recebe muita pergunta o quanto que o mercado já rodou. Né? Essa Sim, é clássica, né? é o mercado rodado, exato. O que o mercado rodou? Aí isso é uma situação bem delicada, né? Porque em anos como esse você tem uma leitura um pouco mais complexa. É mais difícil você ler uma porcentagem que o mercado rodou num ano que nem esse. E se trazer 2 anos para 2025 foi um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Porque tem muitos produtores que ainda estão naquela decisão. Eu comprei 50%, eu vou usar só isso. Eu não comprei, estou decidindo se vou comprar. Então, tá bem difícil essa leitura. Mas Sim, entendemos que cloreto tem espaço e fala-se aí entre 15% do mercado aí, em ambas as regiões, pode ser que, digo na região de atuação nossa, né? claro, claro. Então eu acho que alguns mercados 20, algumas praças talvez um pouquinho mais, mas é isso aí, cara. 20%, 10 a 20% no É, geral aí. Com todo esse é, movimento que está acontecendo, né? O sim, produtor decidindo usar e tudo mais, né? e o que a gente vê, né, Elvis, até pela própria experiência, né, que a gente tem um pouquinho de experiência dentro desse mercado, é que, cara, num ano onde o produtor está vendendo a soja dele, né, ou o milho mais barato,
Ele está comprando o dinheiro mais caro para comprar o fertilizante, os insumos Perfeito, de maneira geral. É quase que natural que utilize-se um pouco da poupança que tem no solo. Isso tecnicamente viável. A gente não está falando de picaretagem perfeito. nenhuma. E é, na verdade, um benefício de quem, nos anos de vacas gordas, promoveu uma fertilização muito melhor, a fim de, num ano ruim como esse, usar essa poupança que está no solo. A É um gente vê, investimento, né? né? É um Uma investimento, adubação claro de que é, não sistema deixa é de um ser, investimento. e tecnicamente viável e totalmente factível num ano difícil como tem, estratégico, né, num ano como esse. Mas o que a gente vê é que vai ser inevitável uma retração no mercado. Se nós pegarmos o número geral Perfeito. da ANDA do ano passado, 50 milhões de toneladas. A gente vinha num range de 42 a 46 desde a pandemia, né? Meio reto. Num ano 44, outro 45, outro 46 e ficava Sim. variando nesses números. Então, 50 milhões de toneladas no ano passado foi um número surpreendente e recorde aqui na agricultura brasileira. É meio que quase que um movimento natural ter um 10% de retração. Se você olhar até a line-up, chegar em navios 8,7%, 8,8%, a gente volta para casa dos 45%. Então, vamos dizer assim, que mesmo que o produtor tire um pouco o pé, decida não adubar na mesma proporção que estava vindo de um ano para o outro, ele vai seguir uma certa normalidade. Não, cara, porque todos os materiais genéticos, né, as sementes que estão vindo, os híbridos e as variedades, alto teto produtivo totalmente responsivo à fertilização, à nutrição e Totalmente. fertilidade do solo, né? E isso é um ponto importante nessa essa retração de mercados, a redução, e afirmando, né, e não discordando do que você falou sobre a questão da redução, nós que trabalhamos no mercado de venda, é até engraçado você falar, ó, não use, né, sabe? É até engraçado, né? Sim, sim. Mas assim, nós queremos, né, que os produtores, os cooperados que a gente atende tenham uma perenidade, né, tenham uma longevidade, né? A cooperativa aqui tem mais de Exatamente. 50 anos, então tem produtores aqui que segunda, terceira geração, então nós queremos que eles continuem. Então a gente trabalha muito nesse ponto. E como nós temos uma região aqui, os produtores também, se você parar e verificar e analisar, nós temos muitos produtores de suíno, né, uma cooperativa que tem pecuária forte, Certo. né? Temos produtores de aves, então eu tenho muito esterco suíno, eu tenho muito câmbio aviário. Então, quando eu olho nesse contexto, assim, para mim a região mesmo, o produtor ele pode reduzir e em momentos como esse, onde a conta não fecha, ele faz e toma uma boa decisão. E Claro. o número aproximado a 10% aí eu acho bem factível aí pelo cenário, até porque é É. o seguinte, tem fertilizante que não vai dar tempo. Ah, a China Não, vai voltar em setembro, por exemplo. é, Esquece, vai impactar no mercado esquece. de safrinha. Exato. Porque a gente fala de segundo semestre, meu amigo, são 2, 3 meses de segundo semestre, né? Sim. Por mais que daí fala assim, ah, mas vou plantar só no dia 30 de outubro lá em Ponta Grossa. Tudo bem, mas fertilizante ele tem que chegar antes do dia de 30 de outubro no porto. Nós temos os demurges no Porto de Paranaguá, que todo mundo escuta essa palavra, mas o que, que é? É o quanto o navio, quanto de tempo que o navio chega lá e fica esperando. Né? Exatamente. Então, tem situações de 30, 35, 40, a gente escuta coisa de 60 dias em alguns É. momentos, quando olha para sulfato. E vai ter Então, gargalo, porque tem muita coisa parada esperando trafegar, tá muito atrasado essa chegada do produto, né? perfeito. E então a gente olha, né, você falou sobre relação de troca e tudo, a gente Sim, olha e orienta o nosso produtor a olhar muito para a relação de troca. sim, Muito. Que perfeito. é o que nós entendemos que faz sentido, ele tem que travar o custo dele. Claro, Então orientamos, se for para especular um pouco, né, que acontece em sim, todos os mercados, que especule com o ganho, né, não com o seu custo de operação, né, de exatamente, plantio, né. Então é uma exatamente. linha que a cooperativa leva. Sim. Cara, e já caminhando quase pro final, né? Com grandes amigos, o papo flui e o tempo passa muito rápido. Sim, Mas sim, eu queria ver com você o que você enxerga de oportunidades para os próximos meses, Elvis. sim. Eu olho muito assim, ó, eu separo em dois momentos, né. Uhum, Como nós atuamos em um mercados de verão muito forte e safrinha, né, então quando teve todo esse conflito, o que que foi nossas tomadas de decisões internamente? uhum, O mercado aconteceu com sulfato aí acima de US$ 300, sim, tá? Mas a gente enxergou que
o nosso produtor vai usar lá em fevereiro. Uhum. Né? Então eu tenho um tempo hábil para Claro. negócio. Né? Então, quando eu olho ureia e sulfato, eu tenho tempo de trabalho. Então a Uhum. gente vai olhando, analisando caso a caso, com essa redução aqui, talvez fica mais próximo da relação de troca que teve o ano passado, sulfato Certo. e milho. Então tem que dar um entendido. O milho também, né, veio caindo nos últimos dias, então eu tenho que entender isso aí. Mas então eu deixo um pouco mais de lado a situação quando eu olho para o mercado de safrinha, que eu tenho tempo para trabalho. E o produtor também tem, né? Então Claro. é um espaço grande para você encontrar oportunidades. Quando eu olho para verão, né, eu tenho que entender a necessidade de cada produtor também. Mas eu comentei isso aqui semana passada em uma reunião que nós tivemos, eu não vejo muito espaço de produtos, né, reduzirem de preço a níveis que eu tinha em janeiro, fevereiro, pré-conflito. Né? Eu tenho uma relação de troca hoje, por exemplo, no 2,2018, que aqui a gente usa bastante 2,2018, é Sim. o carro-chefe da região, ele está aproximadamente 10% mais caro que estava em janeiro. Perfeito. Né? Então, quando eu olho esse número, eu estou no dia 29/6, né? Eu tenho plantios aqui que acontece aí dia 1º de setembro, eu tenho plantio de soja, né? Pelo Uhum. zoneamento. Então, eu tenho que entender que é o seguinte, eu tenho julho e agosto. Então, em 2 meses, ele tem que cair 10%, sendo que um cloreto muito estável, de lado. Né? O dólar, se você pegar também, é outro ponto que a gente analisa, né? O dólar saiu de 5,40, ele foi a 4,99, ele já bateu 5,17 de novo. Sim. Então, esse movimento que ocasiona também uma falsa impressão dos preços. Quando eu olho para essa forma, basicamente, ou outro fosfatado e cloreto, eu não vejo tanto espaço. Ele tem que cair 10% para chegar no preço de janeiro e você correr o risco de você não ter o produto no momento que você decide plantar. Né? Então, Que largar a é de fato semeadora. o produto mais caro, que é aquele que não chega. O produto é o que não chega. Então, assim, tudo depende de cada produtor, né? Mas eu não Sim. vejo esse espaço. E, de novo, né? Eu fazendo o fechamento, né? A gente falou de logística. Então, a logística vai ser conturbada, seja no porto, seja dentro de Paranaguá, seja dentro de qualquer fábrica, e trazendo para o interior. Sim. Então, eu tenho toda essa complexidade que vai impactar nos próximos 60 dias. E lembrando, o fertilizante que foi negociado em janeiro, fevereiro, muito dele não chegou, ele está atrasado. Então, ele não chegou na cooperativa, em muitos casos, não chegou na revenda e não chegou no produtor. Exato. Né? Então, você conversa muito com o pessoal do MT, a gente tem alguns acessos também, né? Tem que trocar as figurinhas com o pessoal lá também. Correto. Produtor lá que não comprou o produto e não recebeu, seja por N fatores que a gente escuta no mercado, mas ele Sim. não recebeu. Sim, sim, sim. E é um Não, produtor que recebe lá em fevereiro, março, ele já manda subir. sim, claro, porque já aproveita a logística e já entendeu, né? Que o adubo tem que estar dentro do barracão. Esse é É, um ano que é o ano de tirar maquinário para fora e deixar que o adubo entre lá e espere, né? É melhor do que ficar olhando na rua esperando chegar o caminhão. então eu olho para esses 60 dias, vamos falar assim, né, para Uhum. minha região, eu vejo os preços aí muito, muito de lado. E um fator também, né, em que a gente falou de câmbio e tudo mais, eu tenho um fator câmbio que pode surpreender. Correto. Né? Ainda mais por se tratar de um ano político, né? Um ano político. Então, ele pode virar um julho, aí um agosto, ele pode, na minha humilde visão, né, não sou analista de câmbio nem nada, né, mas pode surpreender para cima. Sim. Então, níveis de 4,99 que a gente pegou ali, Não. 5,10, eu não vejo. Então, se o fertilizante se manter nos preços que estão hoje, essa semana, e o câmbio sair de 5,17 e retornar a 5,40, que iniciou o janeiro, você já vê a diferença que dá Já isso só no muda tudo. câmbio. Exatamente. Né? Então, para a soja, acho que o mercado está bem definido. Sim, Uma coisinha ou outra aí, alguma região, né, um pouco mais sim, tardia novamente, mas ele está bem definido, no meu sim. sentimento. Perfeito. Cara, e te dá, né, o mérito aqui, você, como a gente estava conversando, e daí tomei nota até, mas 2026 mostrou que fertilizante não é apenas oferta e demanda, como a gente, muitos acreditavam, né? Hoje precisamos acompanhar geopolítica, logística, energia, frete, câmbio, China e crédito do produtor. Tudo isso passou a fazer parte do preço final. Essas são suas palavras e faço as minhas, e realmente é o nosso lema de 2026. E como todos os anos, né, falam que mar calmo não faz bom marinheiro,
2026 está formando muito marinheiro com patente alta, realmente, porque o É. mar está bem agitado, né? E realmente o fertilizante, né, pela nossa alta dependência, é algo que qualquer fator ou qualquer evento geopolítico acaba mudando tudo, né? Todo o contexto que a gente enfrenta aqui no Brasil. E isso, hoje foi muito fácil né, uma pessoa, seja presidente, seja quem for de um país onde é que tem uma relevância muito grande, ir numa rede social, fazer um tweet, né? E a gente presenciou, 2026 foi Sim, muito clássico isso, né? claro. Eu fico numa sala onde é que tem a pessoa que é responsável pelo trade de grão da cooperativa, então assim, o fertilizante é commodity oscila, mas o grão oscila muito mais. Então, vai lá, Trump, faz o comunicado, China vai comprar, cara, o commodity soja mexe. Então, assim, a complexidade hoje do mercado é bem diferente de quando eu comecei a trabalhar, né? Você também, 2010 ali foi o ano que eu ingressei no fertilizante, vai fazer 15 anos, eu fiquei um ano fora. 15 anos que eu estou nesse mercado e esse ano cara, uma notícia, ela mexe com o mercado muito rápido. Muda tudo. É. Muda tudo. Então, o produtor hoje, ele tem que ter muito bem na cabeça dele, e a gente fala, pessoal, o que que você vai fazer? Qual Uhum. que é o teu custo? Qual que é a Sim, tua relação de troca aceitável para o negócio? E buscar exatamente. muito isso, sabe? E ter Exatamente. calma, né? Tem momentos que a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, né? Exatamente. Então, isso é um cuidado, a gente tenta trabalhar nesse ponto, né? Para evitar maus negócios para o produtor. Esse é Claro. o nosso lema aí. Sim. Cara, mais uma vez, te agradecer, né? Eu acredito que em breve a gente faça uma nova live falando só de oportunidades, estratégias, né? Num mar um pouco mais calmo, embora eu acredito que muita coisa não vai voltar ao normal tão cedo, né? Mas 2026 eu acho que vai ser difícil ainda. é Ainda vai ser difícil. uma. 27, quem sabe, a gente tem fé, né? É. Mas te agradecer, Alves, de coração, cara, né? Primeiramente por atender um pedido de um amigo e por trazer com grande maestria aqui todo o teu conhecimento e compartilhar com a turma. Obrigado mesmo, Elvis. Eu que agradeço aí, agradeço o pessoal que acompanhou aí também. E, E qualquer dúvida, a gente fica aberto aí, né, para novas conversas aí. sim, Discutir sobre o mercado é muito bom, que a gente aprende bastante, né? sim. E tem que ver de Então, outras óticas, né, cara? Porque às vezes a gente se limita isso. aqui e o meu mercado é diferente do teu, e no final do dia a diferença de um mercado para o outro dá 10, 15 dias de diferença e a gente precisa todo estar contextualizado. E para fechar, isso que você falou é bem importante, cara. Eu fiz esses dias fiz uma analogia, usando o seguinte, o mercado fertilizante, cara, ele é bem engraçado. Nós que somos do sul, né, nós conhecemos Uhum. os famosos bailes, os matinês, né? Sim, E o que acontece no mercado é o seguinte, cara, você tem um baile lá, você tá lá o fornecedor, você tá o trade, você tá o chinês, você tá a cooperativa, a revenda, tá o produtor, né? E todo mundo tá escutando a mesma música, certo? certo. Mas todo mundo tá dançando diferente. Se Exatamente. você for nesses bailes, esses matinês, você vai ver isso aí. O baile, ele acontece, a música é a mesma para todo mundo, só que as pessoas estão dançando em ritmo diferente. E faz sentido, porque o time do produtor é um, o time da trade é outro, né? O time da Sim, indústria é outro, da cooperativa, então ele se move em movimentos. Então, para nós que já tivemos dos dois lados, né, sim. em algumas conversas com outras pessoas de trade, o tempo de compra da cooperativa às vezes é diferente do produtor, que é diferente de uma indústria que está trazendo o produto. Então é uma analogia legal, cara. Eu levo isso para mim aí e quando me perguntam como é que é o mercado, eu largo essa. Acho que faz um Perfeito, pouco de cara. Eu sentido. vou. Essa daí eu vou adotar para mim também. Então tá Elvis, bom. mais uma Obrigado. vez, cara, obrigado, uma boa noite aí, um bom descanso. Sucesso aí e que tenha Valeu, uma boa cara. safra. Ah, obrigado para vocês também aí. Sucesso. Valeu. Abraço.